Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo a segunda edição de notícias aqui do canal, nessa segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024. Nesse vídeo aqui, eu quero falar para vocês sobre uma reunião que teria acontecido nesse domingo com Felipe Luiz e Diego Ribas. Será que isso já é o começo de alguma coisa que possa levar o Diego Ribas de volta ao Flamengo? Você gostaria disso? Quero falar com vocês também a respeito dos jogadores do Flamengo que estão servindo as suas seleções. Curiosidades, tópicos importantes para você ficar certinho de tudo que está acontecendo com os principais astros do Mengão queridão, na seleção chilena, brasileira e uruguaia. Você vai ficar sabendo de tudo comigo aqui também sobre a situação do goleiro Hugo Souza. Corinthians e Flamengo têm uma negociação que expira a questão do privilégio da opção de compra esta semana. O que será que vai acontecer? Vou trazer informação sobre isso também. Inclusive, falarei sobre o Mateuzinho e o imbróglio que envolve Corinthians, Brax e Flamengo a respeito do ex-lateral direito rubro-negro. Tá vendo a quantidade de coisas que tem para te informar? A quantidade de tópicos que tem para você se inteirar? Então fica até o final do vídeo, mas não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Traz um amigo seu para se inscrever aqui no nosso canal. Se cada um de vocês trouxerem pelo menos um amigo, a gente vai conseguir continuar crescendo aqui no YouTube. E é claro, clica aí embaixo no link para você se tornar membro VVP por apenas R$ 1,99. Esse R$ 1,99 é muito pequenininho para você contribuir. Não vai te fazer falta e não vai pesar no seu orçamento. Eu tenho certeza disso. É o valor mínimo que o YouTube deixa a gente colocar para membros. Por isso a gente acionou, porque a gente quer a ajuda de todos vocês, mas sem pesar no seu orçamento. Em contrapartida, realizaremos sorteios de mantos sagrados oficiais, mantos sagrados retrôs, mantos sagrados autografados, brindes e prêmios para vocês. É só ficarem ligadinhos no nosso Instagram e também no nosso Threads. Tudo resenha.rubro.negra. É só procurar a gente lá e vocês vão ficar a par dos sorteios e de tudo mais, beleza? Então clica nesse link que tá aí na descrição do vídeo, no comentário fixado, ou simplesmente clica no botão Seja Membro. Além de concorrer a prêmios e a mantos sagrados, você ainda vai estar com a consciência tranquila que você vai estar nos ajudando a falar a verdade. Doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Nação, vamos começar por um giro de notícias sobre os jogadores do Flamengo espalhados pela América do Sul, servindo suas seleções. Vou começar com o Gonzalo Plata. Depois de alguns meses afastado da seleção equatoriana por causa de problemas de indisciplina pré-Copa América, Gonzalo Plata voltou a ser convocado pelo técnico Sebastião BKSS. O técnico conversou muito com Gonzalo Plata antes de levá-lo de volta para a seleção equatoriana. E agora o jogador já está em treinamento e, inclusive, a imprensa equatoriana aposta no Plata para que ele ajude a seleção equatoriana a quebrar a barreira defensiva do Paraguai, que é o primeiro jogo da seleção equatoriana nessa data FIFA dupla de eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Gonzalo Plata é de Guayaquil, uma cidade litorânea, portanto a nível do mar, obviamente, mas ele está treinando em Quito, no Equador, a 2.850 metros acima do nível do mar. Eu pergunto para os médicos que me seguem aqui no nosso canal, é normal, é de fácil adaptação para um jogador que está há tantos anos fora do Independiente del Valle, que é de Quito, que jogou já no mundo árabe, que está agora no Flamengo a nível do mar, voltar e servir sua seleção normalmente? É uma curiosidade que eu fiquei aqui agora, depois de ver que o Plata está lá, a 2.850 metros acima do nível do mar, treinando, e depois de tanto tempo. Nem a desculpinha de que não, mas ele está sempre em Quito e tá. Não tem, porque ele é de Guayaquil, cidade a nível do mar. Então, médicos, respondam para mim aqui nos comentários como que é essa situação do Gonzalo Plata. E, nação, vai ser uma boa situação para o Flamengo. Quando a gente tiver que ir a Quito jogar ou tivermos altitude, Gonzalo Plata é o cara para estar no ataque do Flamengo, concordam? Afinal de contas, se ele sempre serve sua seleção nessa altitude toda, a adaptação dele é molinha, molinha. Assim espero eu. Já o Eric Pulgar
está passando por um momento técnico muito difícil, tanto no Flamengo quanto na equipe chilena, da seleção do Chile. No Flamengo, inclusive, ele chegou a perder a condição de titular para o Léo Ortiz na era Tite. Felipe Luiz chegou e organizou todo mundo no seu lugar, cada um na sua posição, e o Eric Pulgar voltou a ser titular. Melhorou nas partidas que vem fazendo, mas ainda está longe de ser aquele Eric Pulgar que a gente conhece. Inclusive na seleção chilena, no último jogo, onde a seleção do Chile perdeu por 2-1 em casa para a Bolívia, Eric Pulgar foi um dos mais questionados, foi um dos que receberam as maiores críticas da imprensa e da torcida chilena. Por isso, ele iria perder a condição de titular para o Marcelino Núñez. Só que as coisas começaram a melhorar para o Eric Pulgar na seleção chilena também. Se no Flamengo ele recuperou sua condição de titular com a troca de Tite pelo Felipe Luiz, na seleção chilena, Marcelino Núñez está lesionado e por isso Eric Pulgar deve iniciar entre os 11 iniciais a próxima partida da seleção chilena e terá mais uma oportunidade de provar que pode ser titular. Agora, a parada é indigesta. O jogo, apesar de ser no Chile, é contra a seleção brasileira, de Gerson e de Fabrício Bruno. Ambos, na seleção de Dorival Júnior, devem ficar no banco de reservas, com chances muito grandes do Gerson entrar durante a partida e de Fabrício Bruno ficar com um bumbum no banco nos 2 jogos. Já a seleção do Uruguai, ela tem um procedimento diferente do procedimento adotado pelas seleções normais. O técnico Marcelo Bielsa faz a convocatória e chama geral para o centro de treinamentos da seleção uruguaia. Lá, ele examina todos os jogadores, técnica e fisicamente. E só depois ele solta a lista dos jogadores que vão para os jogos. E, depois de passarem pelo crivo do Marcelo Bielsa, de toda a sua comissão técnica e também do Departamento Médico do Uruguai, os 3 jogadores rubro-negros estão aptos e estão na lista do Uruguai para os 2 próximos jogos da equipe de Bielsa nessas eliminatórias. Varela, Nico e Arrascaeta irão para os 2 jogos desta data FIFA. Bom, esse foi um girão de notícias, então, sobre os jogadores do Flamengo nas suas respectivas seleções. Estou trazendo essas informações para vocês porque do dia 7 até o dia 15 vão haver jogos das seleções na América do Sul. Para relembrar vocês, vou pegar aqui no meu caderninho e deixar todos vocês aqui sabedores dos jogos dos nossos jogadores. Dia 10 de outubro, 18 horas, Equador e Paraguai, Gonzalo Plata na disputa. Às 21 horas, Chile e Brasil, Eric Pulgar, Gerson e Fabrício Bruno na disputa. No dia 11 do 10, às 22h30, Peru e Uruguai, Nico, Arrasca e Varela em campo. Já no dia 15 do 10, às 17h30, Colômbia e Chile, Eric Pulgar defendendo a seleção chilena. 20h30, Uruguai e Equador. Os nossos 3 uruguaios, Nico, Arrasca e Varela contra Gonzalo Plata. E às 21h45, Gerson e Fabrício Bruno defenderão a seleção brasileira contra a equipe do Peru. Então, esse é o calendário e isso é o que está acontecendo no momento com os nossos craques que estão servindo as suas respectivas seleções nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Agora, bora falar sobre Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians estão se degladiando aí pela vaga à final da Copa do Brasil. O Corinthians tá com problemas no Campeonato Brasileiro, tá lá na zona de rebaixamento e por isso a torcida estuda e pede ao técnico Ramon Dias que não priorize a Copa do Brasil, priorize o Brasileirão, porque não querem disputar a segunda divisão no ano que vem, e a Sul-Americana, que eles ainda estão vivos e com chances de serem campeões. Melhor para nós. Mas o que eu quero falar com vocês é do Corinthians e Flamengo fora de campo. O Corinthians tem até o dia 10 deste mês para poder acionar a cláusula de compra do goleiro Hugo. Com isso, segundo a ESPN, nesta quarta-feira, dia 9, os corintianos farão isso. Agora, por que eles precisam fazer até quarta-feira essa opção? Comunicar ao Flamengo
sobre a opção de compra do goleiro Hugo. Isso porque a prioridade de compra do Corinthians acaba agora dia 10 de outubro. Eles comunicando que vão ficar com o Hugo, eles terão que pagar até o dia 30 de novembro 800 mil euros relativos a 50% dos direitos federativos do goleiro. Então, o fato deles comunicarem nesta quarta-feira não os obriga a pagar nesta quarta-feira. Eles têm até o dia 30 de novembro para pagar. Fabrício, e se não pagar? Aí tem uma série de cláusulas no contrato que protegem o Flamengo. Inclusive, o Flamengo poderia até desistir de vender o goleiro para o Corinthians e negociá-lo com outro lugar. É claro, tem que haver um consenso entre o goleiro e entre o Flamengo. Mas as cláusulas que estão no contrato protegem o Flamengo, segundo palavras do próprio Bruno Spindel, que também, em entrevista recente, falou sobre o Mateuzinho. O Corinthians tinha 3 parcelas para pagar do Mateuzinho, lateral direito, que o Flamengo vendeu para eles. As 2 primeiras parcelas, o Corinthians pagou com atraso e com juros, ok. A terceira parcela, de 8 milhões de reais, venceu em agosto e até o presente momento o Corinthians ainda não pagou. Com isso, o Flamengo acionou a Brax, que é uma empresa parceira do Corinthians, que foi avalista no negócio. Caraca, o Corinthians está dando calote, vai dar mais um calote. Gente, calotes não existem hoje no futebol. Você pode demorar para receber, mas você recebe. Você vai em todas as instâncias até chegar no CAS. E aí, quando chega no CAS, que é o Conselho Arbitral do Esporte, os caras determinam não só o pagamento, como podem determinar também que punições para o clube, juros altíssimos. Então, assim, receber, recebe. É só uma questão de time. Mas receber, o Flamengo vai receber. E o Corinthians, segundo a ESPN, deve comunicar ao Flamengo a opção de compra do goleiro Hugo. Bom, uma coisa que está, assim, na mente do torcedor rubro-negro, e é a segunda vez que eu vou falar sobre isso aqui no canal, é a questão da volta dos jogadores da geração de 85 ao Flamengo por conta da volta do Felipe Luiz. Eu já ouvi falar até em repatriar o Rafinha, que hoje é jogador de São Paulo com quase 40 anos de idade. Mas nesse final de semana, o Felipe Luiz postou uma foto junto com o Diego Ribas, no domingo, mais especificamente ontem. E aí já apareceram várias teorias conspiratórias nas redes sociais, como por exemplo, os caras se reuniram já para começar a combinar um contrato do Diego para ele voltar para o Flamengo para ser ou auxiliar do Felipe ou exercer alguma função na comissão técnica do Felipe Luiz. Gente, a parada é a seguinte, eu falei isso com vocês alguns dias atrás, eu consultei uma pessoa grande do Conselho de Futebol do Flamengo, sobre a possibilidade do Diego Ribas vir para o Flamengo, agora ou no futuro. Pô, Fabrício, como no futuro, se essa gestão nem sabe se vai ficar no futuro? Claro, perguntei no futuro, caso essa gestão permaneça no controle do Flamengo a partir de 2025. E perguntei também se o Felipe Luiz teria pedido a contratação do Diego Ribas ou de qualquer outro profissional no Brasil para integrar a sua comissão técnica. A resposta foi a seguinte: não. O Felipe Luiz não pediu a contratação do Diego Ribas e nem pediu contratação de nenhum novo profissional. E não, mesmo que o Felipe tivesse pedido, o Flamengo negaria a contratação do Diego Ribas. Porque o Flamengo tem algum problema com o Diego? Não, não é isso. Só que o Flamengo entende que não há necessidade, momentaneamente, de contratar mais ninguém para a comissão técnica do Felipe Luiz. Até porque a temporada está terminando daqui a 2 meses, praticamente. E para o ano que vem? Gente, para o ano que vem é uma série de outros fatores. Uma vez que nós temos as eleições no dia 9 de dezembro. A gente nem sabe quem vai governar o Flamengo no ano que vem. Mas, em se tratando desta gestão, não se pensa em trazer absolutamente nenhum ex-jogador do Flamengo para a comissão técnica do Felipe Luiz. Isso pode mudar? É claro que pode mudar. É lógico que o Felipe Luiz pode acabar convencendo os caras. É claro que a coisa pode enveredar para outro lado. Mas hoje não é essa a perspectiva, não é essa a ideia da diretoria rubro-negra. Portanto, Felipe Luiz e Diego Ribas postaram essa foto aí porque são amigos.
Vira e mexe, eles postam essas imagens jantando juntos, almoçando juntos, porque afinal de contas a geração de 85 teve um marco dentro do Flamengo, né? Felipe Luiz, Rafinha, Diego Ribas, Diego Alves, esses caras ganharam tudo pelo Flamengo e fizeram um laço de amizade muito grande. Então, momentaneamente, não há nada entre Flamengo e Diego Ribas, entre Flamengo, Felipe Luiz e Diego Ribas. Agora, é uma coisa que me chama a atenção, porque divide opiniões aqui no canal. Já que algumas pessoas brigam comigo porque eu dou opinião, não vou dar opinião, vou perguntar apenas a opinião de vocês. Vocês gostariam que o Diego Ribas fizesse parte, em algum momento, da comissão técnica do Felipe Luiz? Sim ou não? E a minha opinião incomoda? Vocês gostam mais que eu dê só opinião, que eu dê só notícia aí, me cale? Se for assim, será assim. Eu faço à vontade de vocês. Beleza? Não vou dar opinião. Já no canto, já não dou palpite. Agora, bom, vocês aqui mandam. Coloca aí nos comentários. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Eu amo vocês. Excelente semana para todo mundo. Saudações rubro-negras.